Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Vitória Sport Clube 3, Sporting 2. Foi a incapacidade para manter controlado um jogo particularmente intenso, no qual os seus 70% de posse de bola não lhes chegaram para conseguir meter pausa nos momentos em que esteve por cima, que custou ao Sporting a segunda derrota na Liga em Guimarães e a perda da liderança isolada da competição. Ficou a sorrir o Vitória Sport Clube, uma equipa muito aguerrida, sempre forte nos duelos e na exploração dos espaços nas costas de uma linha defensiva que a gestão do jogo levou Ruben Amorim a ir desguarnecendo. Por exemplo, com a presença simultânea de Jenny Catamo e Nuno Santos durante toda a segunda parte, com Pedro Gonçalves a meio campo na ponta final da partida. O Sporting marcou primeiro, tal como tinha acontecido nas visitas a Braga e à Luz, onde tinha deixado os outros 5 pontos perdidos nesta liga. Fê-lo aos 42 minutos, mas isso não lhe chegou para sair em vantagem para o intervalo. Na segunda parte, viu-se na obrigação de correr atrás do resultado, quando esteve a perder por 2-1. Chegou ao empate aos 77 minutos, mas mais uma vez não teve a capacidade de meter gelo na partida, voltando a sofrer um golo em cima daquele que tinha marcado. No final, os Leões até remataram mais, 12 remates contra 8. Mas foram os minhotos quem acabou com um índice de golos esperados superior, 2,27 contra 1,81. Talvez o empate se ajustasse melhor ao que se viu debaixo da chuva persistente de Guimarães, mas não deixa de ser sintomático que o Sporting continua a não conseguir impor-se nos desafios contra as outras equipas de topo da tabela, ou que o Vitória tenha obtido o terceiro triunfo consecutivo depois da derrota caseira contra o Futebol Clube do Porto há um mês. O jogo começou muito encaixado, apesar da surpresa tática que foi a colocação de Esgaio como central pela direita na equipa de Amorim, algo que explicarei melhor quando vos fizer aqui a fotografia tática da partida. De qualquer modo, a primeira parte quase não teve ocasiões de golo. Houve um remate cruzado de Jota, logo aos 4 minutos, detido sem dificuldades por Adam, e uma grande defesa de Varela, a tiro de Pedro Gonçalves, aos 8. Mas daí até ao golo inaugural, feito por Gonçalo Inácio, no seguimento de uma dividida ganha por Morita a Magá, não houve mais nada a registar. Tudo indicava que o Sporting iria para o intervalo com uma vantagem que lhe premiaria a maior iniciativa, ainda que não a capacidade de criar. Mas no último lance da primeira parte, os donos da casa empataram, num penalti de Tiago Silva. E já com Nuno Santos em vez de Esgaio, com os dois alas ofensivos em simultâneo, foram os Leões quem mais fez para chegar à vantagem. Mas se Gyökeres chutou para fora duas bolas promissoras, ao minuto 57 e ao minuto 61, e se Trincão tirou mais uma boa defesa à Varela, aos 71 minutos, o Vitória é que não perdoou. E num veloz contra-ataque ainda viu Adam impedir o golo a João Mendes, mas apenas para André Silva beneficiar depois de um desvio infeliz de Morita a transformar a recarga no 2-1. Foi rápido o Sporting a empatar por Nuno Santos, após bom trabalho de Pedro Gonçalves, mas foi ainda mais rápido o Vitória a recolocar-se na frente, numa tabela de Dani Silva com mangas, seguida de remate que entrou entre o guarda-redes e o poste mais próximo. Faltavam 10 minutos para jogar, mas até final o Sporting não fez mais do que cruzar bolas de uma forma persistente, que não o beneficiava em nada. E foi ainda Adam quem impediu o 4-2 a Butska. O resultado já não mexeu, premiando o espírito competitivo do Vitória e castigando a incapacidade do Sporting para responder sempre que as dificuldades crescem. Vamos então fazer a fotografia tática deste Vitória Sport Clube Sporting. O Vitória fez uma alteração relativamente à equipa que tinha vencido fora de casa o Farense na última jornada por 2-1. Foi a troca de Dani Silva por Tiago Silva no meio-campo. Isto quis dizer o quê? Que o Vitória apareceu com o seu habitual 3-4-3, muito facilmente transformável em 3-5-2, porque um dos três homens da frente, João Mendes, junta com muita frequência aos dois médios centro, que hoje foram Tiago Silva e Tomás Hendel, deixando então assim Jota e André Silva sozinhos na frente. Ora, o 3-4-3 do Vitória teve Varela na baliza, depois Jorge Fernandes era o central direito, Tomás Ribeiro, o central esquerdo, e Borevkovic, o central do meio. Miguel Magá jogou como ala direito, Mangas como ala esquerdo, dupla de médios formada por Tiago Silva e Hendel, à qual se juntava, conforme já vos disse,
o João Mendes com alguma frequência, fazendo terceiro médio. Na frente estava André Silva como ponta de lança e Jota a aparecer sempre no corredor, que não era o mais explorado por João Mendes. Eles foram trocando com muita frequência. O Jota começou no lado direito, a partir de determinada altura passou para o lado esquerdo. Ficou a ideia que seria para tentar explorar o facto de ser Ricardo Jogaio o central direito do Sporting, havendo ali alguma vulnerabilidade dos Leões, mas a verdade é que eles trocaram com frequência durante todo o jogo. Ora, do outro lado, no caso do Sporting, duas alterações na equipa leonina face ao 11 que tinha vencido o Gil Vicente na última jornada por 3-1. Não havia Sebastián Coates, que estava castigado, e apareceu, em sua vez, Mateus Reis, e optou, então, também Ruben Amorim por trocar Nuno Santos por Jenny Katam. O Sporting apareceu, portanto, com um 3-4-3 que foi, de certa forma, até surpreendente, porque Ricardo Jogaio era central direito. Apareceu, então, com Jogaio como central direito, depois com Gonçalo Inácio como central esquerdo e Diomande como central do meio. Isto quis dizer o quê? Que Mateus Reis aparecia como ala esquerdo e Jenny Catamo como ala direito. Yulman e Morita, os dois médios, e mais à frente Edwards a partir da meia direita, mas a aparecer muito entre linhas na zona central, Gyökeres como ponta de lança e Pedro Gonçalves mais aberto na esquerda. O Sporting era uma equipa, de certa forma, assimétrica. Porquê? Porque com bola, aquilo que acontecia, a equipa saía a 3, com Jogaio, Diomande e Gonçalo Inácio, fazendo avançar Jenny Catamo pela direita e Mateus Reis pela esquerda. Mas depois, no início do processo defensivo, o que acontecia era que Jogaio aparecia como uma espécie de defesa direito, com Inácio Diomande e baixando Mateus Reis. E mais à frente, quando a equipa defendia mais atrás, Jenny Catamo baixava para fazer então a linha defensiva a 5. Mais à frente, isto tinha também as suas implicações, porque se Jenny Catamo saía pela direita para forçar o ataque naquele corredor, Marcos Edwards podia jogar mais dentro, aparecia mais como 10 nas costas do ponta de lança, enquanto do outro lado, não havendo a mesma profundidade por parte do ala, Pedro Gonçalves encostava e abria muito mais na linha lateral. Portanto, era um sistema, de certa forma, assimétrico e surpreendente para aquilo que é mais habitual o Sporting apresentar. Ao intervalo, já tendo Jogaio com um cartão amarelo, Ruben Amorim mexeu, trocou Jogaio por Nuno Santos e passou a assumir dois alas mais ofensivos, um de cada lado. O que é que isto implicou? Que Diomande passou para central direito, que Inácio passou a central do meio e Mateus Reis a central esquerdo. Ficando então na mesma Jenny Catamo como ala direito e Nuno Santos como ala esquerdo. Voltou a mexer o Sporting ao minuto 61 e notei aqui alguma intenção de Ruben Amorim proteger Edwards e Yulman, dois jogadores que estavam à bica com cartões amarelos, e se vissem um amarelo ficariam fora do clássico contra o Flóculo do Porto na próxima segunda-feira, ou de segunda-feira a 8 dias, e então trocou Ruben Amorim, Yulman por Trincão, fazendo baixar Pedro Gonçalves para o meio-campo ao lado de Morita, e trocou ainda Edwards por Paulinho, o que significou que o Sporting passou a jogar então na frente com Paulinho a partir da meia esquerda, mas muito mais próximo e não tão aberto como estava anteriormente Pedro Gonçalves, porque já havia Nuno Santos para garantir largura no lado esquerdo. Portanto, Paulinho mais dentro, junto do ponta de lança, que era Gyökeres, Trincão a partir da meia direita, com meio campo formado por Morita e Pedro Gonçalves, e então com Jenny Catamo na direita e Nuno Santos na esquerda. O Vitória jogou as substituições, mas fez a primeira ao minuto 79. Foi pouco depois de Nuno Santos ter feito o 2-2 e um minuto antes de o próprio Vitória ter marcado o 3-2. Dani Silva, o autor do golo, entrou nessa altura. Entrou ao minuto 79, marcou ao minuto 80. Entrou para substituir o Tiago Silva na zona de meio campo. Não houve trocas do ponto de vista tático. Ao mesmo tempo, trocou também o Álvaro Pacheco, o João Mendes pelo Nelson da Luz, também sem alterações, a não ser que Nelson da Luz era um jogador mais ofensivo do que era o João Mendes, portanto demonstrou a vontade de ir à procura do resultado.
Na mesma altura, trocou também o Jota pelo Butska, o que fez com que o André Silva derivasse para a meia-direita. O Vitória passou então a atacar com três homens, continuou a atacar com três homens, mas eram três homens de maior propensão ofensiva. André Silva, o anterior ponta de lança, a partir da direita, Butska como avançado centro e Nelson da Luz a partir da esquerda. Já em vantagem, ao minuto 85, então recuou um bocadinho o Álvaro Pacheco, trocando o André Silva pelo Zé Carlos, um médio, e reforçou então a partir daí o meio-campo, assumindo o 3-5-2, e ao minuto 90 mais 9, já mesmo na ponta final do período de compensação, trocou o médio, o Wendel, pelo Manu Silva, mais um central, para tentar impedir o Sporting de chegar ao golo, naquela sucessão de cruzamentos que a equipa do Sporting estava a fazer por essa altura. Acabou por ser bem sucedido e, portanto, teve prémio, que foram os 3 pontos no final. Quando se olha para aquilo que rendeu a equipa do Sporting no jogo de hoje, é inevitável que se olhe também para Adam, que voltou a sofrer 3 golos e voltou a não fazer tudo o possível, pelo menos num deles, o terceiro, em que permitiu que a bola lhe entrasse entre ele e o poste mais próximo do remate cruzado, mas já com pouco ângulo do Dani Silva. No entanto, o Adam, é verdade que sim, acabou ainda por se redimir, fazendo uma grande defesa a impedir o 4-2, quando teve Butska na frente. Ainda assim, continua a ser um problema que eu acho que o Sporting vai ter que olhar para ele mais cedo ou mais tarde, é que tem pouco guarda-redes para aquilo que para aquilo que são as aspirações da equipa. De resto, houve algumas exibições aceitáveis na equipa do Sporting. Gostei de ver Hjulmand, acho que saiu demasiado cedo, estava a dar ali alguma estabilidade à equipa e o Vitória passou a ser capaz de assegurar muito mais perigo nos contra-ataques a partir do momento em que ele saiu do campo, tal como achei que Pedro Gonçalves fez uma exibição muito aceitável a partir da esquerda. Não só teve a melhor situação, criou a ele a melhor situação do Sporting na primeira parte, como foi ainda dos pés dele que nasceu a solicitação para Nuno Santos fazer o segundo golo do Sporting. O melhor dos Leões, ainda assim, foi precisamente Nuno Santos, que entrou apenas ao intervalo. Nuno Santos, que não terá sido titular, porque o Ruben Amorim quer sempre ter um ala com capacidade de se impor no 1 para 1, e por isso mesmo a presença de Gianni Catamo vai ganhando cada vez mais acuidade. Mas este jogo não pedia tanto soluções de 1 para 1. O terreno estava muito molhado, não necessariamente pesado, mas muito molhado. Este jogo pedia mais velocidade e pedia mais capacidade para exploração do espaço, coisa que Nuno Santos era capaz de dar, e por isso mesmo foi o melhor dos jogadores do Sporting. O herói do jogo, no entanto, esteve do outro lado. Esteve, por exemplo, em Varela, 2 defesas absolutamente monumentais. Então a defesa que ele faz ao minuto 8 a remate de Pedro Gonçalves é uma coisa do outro mundo. Estiveram muito bem os 3 centrais, todos. Borevkovic às sobras. Jorge Fernandes muito no duelo físico com Gyökeres, não saiu a perder. O Tomás Ribeiro também sempre muito seguro. Da mesma forma que mais à frente o Jota foi sempre capaz de acelerar o jogo, e o Mangas pareceu-me também uma solução muito interessante a partir do corredor esquerdo. Ainda assim, parece-me que o herói do jogo terá sido o Tomás Hendel, por tudo aquilo que jogou e fez jogar. Muita capacidade para meter passos progressivos no campo, para explorar o espaço entre as linhas da equipa do Sporting e também para se impor nos duelos físicos, porque houve muita bola dividida e foi muito da capacidade para se impor nos duelos que o Vitória tirou os 3 pontos. Herói do jogo, portanto, o Tomás Hendel. A arbitragem de João Pinheiro acabou por ser má, porque teve influência no resultado. Há um erro grave, que foi a marcação da grande penalidade a favor do Vitória Sport Clube, mesmo a fechar a primeira parte. O Ricardo Mangas avança em direção a Adam, que sai até de joelhos para evitar o contacto, não toca no ala esquerdo da equipa do Vitória, mas este deixa-se na mesma cair. Não era grande penalidade. João Pinheiro terá julgado vê-la, e o VAR terá achado com certeza que as repetições ou as imagens televisivas não eram suficientemente claras e óbvias para anular aquilo que foi a decisão inicial da equipa de arbitragem. De resto, tinha estado bem o árbitro, porque me parece também, e isto tem sido uma tendência recente na Liga Portuguesa, mas quase todos os árbitros estão a seguir, e isso é bom. Parece-me que quase sempre eles estão
a tentar fazer tudo para deixar jogar, a tentar fazer tudo para não interromperem o jogo por tudo e por nada. É por isso que se entende perfeitamente a decisão que ele tomou ao minuto 42, no lance do primeiro golo do Sporting. Parece-me a mim que não há falta de Morita sobre Magá. Há um contacto perfeitamente normal que o ala direito da equipa do Vitória resolveu aproveitar para se deixar cair. A bola depois sobrou para Gonçalo Inácio, que fez golo. Já tinha estado bem, ou esteve bem depois, ao minuto 45 mais 2, na anulação do golo a Pedro Gonçalves. Estava em posição irregular o atacante do Sporting no momento do passe de Edwards. E de resto terá havido apenas mais um erro minimamente significativo do João Pinheiro, que foi a não mostragem de um cartão amarelo a Ricardo Gaio ao minuto 12, quando ele derrubou Jota. Mantendo a folha limpa, Gaio acabou por ver esse cartão amarelo ao minuto 17, à segunda falta, quando agarrou João Mendes. Não acho, no entanto, que se possa dizer de repente que foi perdoada uma expulsão, porque seguramente se tivesse visto o primeiro, Gaio não teria cometido a falta que lhe valeu aquele cartão que ele viu de facto. De resto, a mesma coisa me parece ser injusto dizer relativamente à eventualidade de uma simulação de mangas no lance da grande penalidade que foi assinalada. O facto de não ter havido falta, e no meu entender não houve, não quer dizer também que tenha havido simulação do jogador do Vitória, portanto não me parece de todo que fosse lance para segundo cartão amarelo e respectiva a expulsão do ala esquerdo do Vitória. Ainda assim, má arbitragem de João Pinheiro, porque ficou ligado ao resultado com um erro no momento em que marcou a grande penalidade favorável ao Vitória. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.